Oi gente, aqui é Eliane, estamos aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje está muito atrasado, mas eu vou fazer assim mesmo. A gente vai falar sobre a energia de Escorpião, que na verdade começou no anoitecer de ontem, tá indo até o anoitecer de hoje. Então quer dizer, até subir o vídeo é provável que essa energia já esteja no finalzinho e a gente esteja entrando já na energia de Sagitário. Só que o que aconteceu? Com a energia de Escorpião, eu ontem já acordei meio estranha, meio introspectiva demais. E fiquei com receio de gravar o vídeo logo e do vídeo ficar muito pesado. Porque Escorpião trata de questões muito profundas. E aí depois eu resolvi, não, vou gravar. E gravei o áudio e tive uma série de problemas com o áudio. Falei, ai, não é pra ser, então deixa pra lá. E tô tentando agora de novo, vamos ver o que é que dá. Vamos ver se eu consigo subir esse vídeo. Então, como eu falei, Escorpião vem trazer as questões mais profundas do nosso inconsciente. Ele é casa 8, é casa que fala de regeneração, de sexo, de morte. Ele traz à tona realmente aqueles medos mais profundos. Escorpião também vai falar muito da necessidade de controle e manipulação, da falta de sensibilidade com as pessoas, da necessidade de vingança quando se sente afetado de alguma forma. Então vamos buscar observar nessas 24 horas, na verdade, já está terminando, o que aconteceu. É possível que vocês tenham sido confrontados com medos muito grandes, ou talvez medos que vocês nem sabiam que tinham. O primeiro, que eu acho assim o mais profundo, é o medo da morte. Vamos falar um pouquinho sobre a morte? É curioso porque a morte é a única certeza que a gente tem que vai acontecer e a gente vive uma vida inteira ignorando isso. Ignorando o fato de que a gente vai morrer, com certeza, e ignorando o fato de que essa morte pode vir a qualquer momento, né? Então, em relação à morte, você tem medo da morte? Quais são os medos que te cercam em relação à morte? É alguma questão não resolvida que vai ficar? É o medo de sustentar, de não poder sustentar os filhos? É o medo do que vai acontecer depois que morrer, dependendo da crença de cada um, né? De paraíso e inferno, ou, ou umbral, dependendo da crença que vocês tiverem. Qual é o medo de vocês? Uma coisa importante que eu acho em relação à morte, gente, a parte prática. Vocês têm, a gente costuma ignorar isso e ignora também completamente essa parte prática. Se vocês morrerem amanhã, por exemplo, a parte prática está resolvida, seus parentes vão conseguir encontrar os documentos necessários para te enterrar. A gente sabe que é um momento que quem fica meio desnorteado, né? Então, assim, você está facilitando para os seus parentes? Tem isso organizado? Você tem um plano funerário, por exemplo? Onde é que estão os documentos desse plano? Eu acho interessante, a gente nunca pensa nisso, né? Nem gosta de pensar. Mas eu acho interessante ter uma pastinha, um arquivo, em caso de morte, ou em caso de alguma emergência muito séria. E você coloca nessa pastinha os documentos que teu cônjuge, que teus parentes vão precisar acessar no caso de precisar te enterrar. Ou até você mesmo, de repente, né, para as pessoas que moram na sua casa, ter a pastinha em caso de morte, o que vai precisar. Outro ponto importante é sobre testamento. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa com
com uma fortuna muito grande, mas vale para qualquer um pensar nessas questões. A gente tem o caso, por exemplo, do Gugu Liberato, que não colocou a mãe dos filhos dele no testamento, né? Vocês devem ter visto alguma coisa sobre isso. E agora tá uma briga danada na justiça, porque ela quer uma parte desse dinheiro. E o que eu achei curioso é que ele era tido como uma pessoa super generosa. E é estranho não ter deixado R$ 1 para ela, né? Se ele de repente tivesse colocado ela no testamento com uma quantia menor, né? A fortuna dele estava avaliada em quase 1 bilhão. Então, se ele tivesse colocado ela no testamento com uma quantia menor, ia ficar claro para todo mundo que sim, que ele a contemplou e a quantia era aquela, né? Como ela não aparece, pode dar a entender que foi de repente no momento que eles não estavam bem, não estavam separados, que é o que ela alega, né? Então, assim, a mensagem dele não ficou clara o suficiente. E outro ponto importante é que o testamento dele era de 2011 ou 2012, eu acho. E ele faleceu agora no final de 2019. Quer dizer, são praticamente 7 anos sem mexer no testamento. É um tempo muito longo, né? Em 7 anos acontece muita coisa. Então, você já pensou sobre isso no seu caso? Ah, Eliane, tá comparando a minha fortuna com a do Gugu? Não, mas estou falando da situação. Você tem alguma situação meio enrolada, meio enrascada, assim? Que se você morrer, vai causar incômodo, vai causar uma confusão na vida das pessoas à sua volta? É algo a se pensar também. E buscar colocar isso de maneira resolvida, nem que seja também fazendo um testamento, tá? E morte nas questões emocionais. Se você morrer amanhã, o que você acha que você vai sentir? Você acha que você vai ter a sensação de ter vivido uma vida boa? Você vai ter muitos arrependimentos por aquilo que você não fez? Você vai ter muitos arrependimentos por ter criado muito conflito com as pessoas? Como é que vai ser o teu emocional numa situação dessas? A gente pode começar a pensar, quando pensar em criar conflito com alguém, pensar naquela frase: daqui a 5 anos isso vai importar? Sabe? Porque a gente cria muito conflito sem necessidade. Vamos pensar também, principalmente em quem está com a gente em casa, você tem manipulado as pessoas, você tem se irritado com as pessoas, você tem tido desejos de vingança em relação às pessoas nesse período de quarentena ou ao longo da vida, tá? Porque nesse período de quarentena as emoções estão mais à flor da pele. Então, quando a gente vê na internet essa dicotomia aí, tipo, quem fica em casa versus quem acha que tem que trabalhar porque é a favor da economia, quem é a favor da economia versus quem é a favor da saúde. E aí, muitas vezes tenho visto muito por aí, então morre de vírus. E aí o outro fala, então morra de fome. E é pesado, né? A gente tem uma propaganda, inclusive, rolando de um restaurante. O restaurante tal não pode parar por causa de 5 ou 6 mil mortes. Vem se divertir. Algo do tipo, né? E caramba, um restaurante não pode parar por causa de 5 mil ou 6 mil mortes? Pode parar em quantas mortes? A gente escolhe um número de mortes para começar a se importar? Né? Outra coisa, morre tanta gente de dengue, de ebola, de fome, de frio. E a gente está aí preocupado com uma gripezinha. E, gente, e aí, quer dizer, a gente pensa
Nossa, então pode morrer, porque se morre tanta gente de frio, de fome, e isso que lá também pode morrer de uma gripezinha, de mais um vírus. E a gente não se dá conta de que tem uma porrada de gente morrendo por aí e a gente não tá nem aí no dia a dia. Ah, morreu, ai que pena, acabou. E muitas vezes a gente também pode fazer coisas para ajudar essas pessoas e não faz. Porque a gente não se importa o suficiente. E escorpião tem muita tendência a não se importar com quem pensa diferente. Então pensa diferente, então que morra mesmo. É um comportamento para a gente observar muito, porque é um comportamento que muita gente tem em maior ou menor grau e não olha para isso e acha que está tudo certo. O que mais? Vamos observar dentro de casa se a gente não está se aproveitando dos pontos fracos das pessoas para atingi-las ou para manipulá-las. Escorpião também tem a tendência a fazer isso, a querer manipular as pessoas. E aí, se a pessoa não aceita a manipulação, ferrão nela, né? Então, vamos observar sobre isso. A gente está, de novo, com as emoções muito à flor da pele, com muito medo da morte rolando, com essas questões dentro de casa, né? Muito convívio com algumas pessoas, convívio quase nenhum com outras. Então, tudo isso serve para levantar nosso lixo emocional. E a gente precisa olhar para essas questões. Não pode deixar esse lixo emocional ir para baixo do tapete.